Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Deus de maravilha, eterno Deus, tu tens poder, Senhor, para transformar a vida, Senhor. E não é diferente nesta noite, Senhor, abençoa teus servos, Senhor, irá trazer a palavra nesta noite, Senhor, somente vinda do trono da graça, Senhor, ao seu coração. Deus querido, fala com o teu povo nesta noite, Senhor. Abençoa com poder e glória, Senhor. Derrama bênção em nosso meio, Senhor. Usa com a autoridade do teu servo, Jesus. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer a menção da palavra de Deus que se encontra em Daniel. Daniel, capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram, desde já, eu quero fazer meus agradecimentos. Eu quero agradecer ao irmão que nos formou esse convite. E quero dizer para vocês que sou muito grato a Deus por essa oportunidade. De eu e vocês estarmos mais uma vez aqui na casa do Pai, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. É bem certo que eu e você, nós estamos aqui, porque quando nós não conhecemos a Deus, não conhecemos a verdade. Estávamos todos, então, automaticamente no mundo de pecado, nesse mundo de ilusão. Então, automaticamente, nós estávamos destituídos da graça e do poder de Deus. Mas Deus, Ele teve misericórdia das nossas almas, pegou nossos pés, firmou em uma chantinha, pegou todos os nossos pecados e jogou no mar de esquecimento. E nos perdoou por todos eles. Então, se Deus fez todas essas coisas por nós, abre o teu coração, deixa Deus falar contigo nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. Daniel, capítulo 3, diz assim: o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros por 2,70 de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Até aqui, os irmãos podem tomar a sua fé. Meus queridos amados irmãos, lendo esse texto, observando a palavra de Deus, eu vejo que havia um rei por nome de Nabucodonosor, na qual ele formulou a seguinte ordem. A Bíblia é clara, ela disse que ele fez uma estátua de ouro e mandou botar na província da Babilônia, ou seja, num lugar exatamente onde todo o povo daquele tempo, daquela antiguidade, pudesse ver, pudesse observar. A Bíblia diz que ele fez aquela estátua de ouro, sabe por quê? Ele não fez de bronze, de prata, porque o ouro, ele mexe com a cabeça do povo, porque o ouro, muitas vezes, ele tira o olhar, ele cega as pessoas, e ele tira o olhar de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, que se o inimigo, ele está nos proporcionando estátuas espirituais, para tirar o teu olhar do Santo Espírito de Deus, para tirar o teu olhar da fé de Deus, da promessa que ele tem te feito, não tire o olhar de Deus, porque o que ele te prometeu, ele vai cumprir, mas você precisa ficar somente na presença dele. Nós temos que crer e confiar no Deus que prometeu, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diz a Bíblia então que o rei decretou a seguinte ordem: que quando os instrumentos musicais começassem a tocar, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. Então aquela estátua passou a ser um Deus para eles. E a Bíblia diz que quando os instrumentos começam a tocar, todos se ajoelham, todos começaram a adorar a estátua, se prostrar. Todos aqueles que não conheciam a Deus, ou aqueles que não eram fiéis ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Porque aquela estátua passou a ser um Deus, mas ela não ouvia oração e muito menos respondia. Aleluia! E eu e você servimos um Deus que não é de estátua de ouro, porque Ele é o dono do ouro. Eu e você servimos um Deus que não escuta a sua oração, mas tanto que Ele responde a nossa oração. Diz a Bíblia então que todos começaram a adorar aquela estátua. É por certo que havia 3 jovens cujos nomes são Sadraque, Mesaque e Abednego, e a Bíblia diz que eles não se ajoelharam, eles não adoraram, não se prostraram diante daquele Deus. Não adoraram a estátua. E alguns astrólogos que estavam ali chegaram na presença do rei Nabucodonosor e falaram o episódio que tinha acontecido. O rei deu a seguinte ordem: que todos deveriam se ajoelhar.
E quem não adorasse deveria ser jogado na fornalha. Pois o Senhor pôs como administrador da província da Babilônia 3 jovens, cujos nomes são Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não adoraram ou se prostraram diante do seu Deus. Eles não adoraram o seu Deus. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor ficou furioso. A Bíblia diz que ele chama os 3 jovens e pergunta: por que vocês não adoraram meu Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram quietos. Então ele diz: será que agora vocês estão dispostos a adorar? A se ajoelhar aqui na frente de todo mundo? Caso contrário, vocês serão jogados na fornalha. Acesa. Da Bíblia que eles responderam: não, nós vamos adorar, porque o Deus a qual nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, o Senhor pode ficar sabendo que nós não vamos adorar o seu Deus. Em outras palavras, Ele estava dizendo: nós não adoramos uma estátua, porque o teu Deus Ele não anda, Ele não observa, mas o meu Deus Ele não só anda, como Ele está no mesmo lugar em todo tempo. Aleluia. Diz a Bíblia então que o rei mandou amarrar os 3 jovens, completamente amarrados. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mandou os seus soldados mais fortes pegar Sadraque, Mesaque e Abednego e jogar na fornalha. E a Bíblia diz que quando eles estavam na fornalha amarrados, as labaredas eram tão fortes que as próprias labaredas mataram os soldados que jogaram eles. Meu irmão, preste atenção. Todos aqueles que estiver armando laço para você cair, que estiver jogando pedra no teu ministério, para tentar acabar com o seu ministério, é no laço deles que eles próprios vão cair. Porque os soldados jogaram, mas foi eles que morreram. Deixa amar, deixa tentar te destruir, é eles que vão cair. Porque nós servimos um Deus que livra. Nosso Deus não precisa botar lá paradinho, porque Ele anda do nosso lado. Nós podemos olhar e adorar Ele todo instante, todo minuto. Não precisa de trombeta tocar para nós adorar o nosso Deus. Ele nos acompanha todo segundo. Quando Ele tenta te destruir, Ele levanta e diz: não, esse aí tem o meu perfil, foi eu que escolhi, não foi tu. Não está gostando, não tem problema, foi eu que escolhi. Diz a Bíblia então que eles caíram na fornalha. E passa um tempo e o rei Nabucodonosor chega perto da fornalha. Preste atenção. Pelos olhos da fé eu posso ver o rei chegar perto da fornalha. E ele dá um passo e ele veja um homem lá dentro. Mas como pode essa labareda matar o próprio soldado? Ele viu um outro. Eu creio pelos olhos espirituais que ele deu o segundo passo e viu o segundo homem. Deu mais um passo. Não, eu não estou acreditando. O que está acontecendo? Ele deu mais um passo e viu o terceiro homem. E ele dá os 4 passos para ver o que estava acontecendo, porque por nada ele estava dormindo. E quando ele dá os 4 passos, ele deu o 4º homem, meu irmão. Não reclame do seu problema. Deixa te jogar na fornalha. Deixa a mala te acontecer. Porque o 4º homem, ele vai te livrar. O 4º homem vai entrar na provação do exército contigo. Quando ele deu o 4º passo, ele viu o 4º homem. Ou seja, o próprio anjo do Senhor desceu para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas por que ele desceu? Porque os 3 não desviaram o caminho do Senhor. Porque o mundo ele nos proporciona estados espiritualmente para nós desviar o caminho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eles não desviaram. Quando Deus me deu essa mensagem, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, aonde nem mesmo eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Eu passei por um momento muito difícil, e quando todo mundo começou a me julgar, quando todos que eu achei que era meu amigo começaram a me condenar, Deus chegou e falou para mim assim: ó, é no vale que você adquire suas melhores experiências e contempla suas maiores vitórias. Eu não entendi, porque eu estava no vale, eu estava na provação. E Deus falou para mim: é no vale que você adquire suas melhores experiências
e contempla as suas maiores vitórias. Eu fui para a Bíblia, eu fui procurar e Deus me revelou essa mensagem. E é pensando que no momento mais difícil de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, eles tiveram que enfrentar uma fornalha, para muitos era o fim deles. Mas foi lá que eles adquiriram suas melhores experiências e contemplaram suas maiores vitórias. Então por que muitas vezes eu e você nós reclamamos dos nossos obstáculos, das nossas lutas? Se é no vale, nós temos que passar pelo vale para adquirir a nossa experiência. E para contemplar nossas vitórias, sem luta nós nunca vamos conseguir. Para que reclamar das lutas? Se é elas que nos trazem nossos prodígios, nossas vitórias. E quando eu estava passando por esse momento na minha vida, aqueles que eu achava que eram meu amigo, justamente os astrólogos que condenaram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não adoraram, chegaram lá e condenaram eles. Justamente esse que você acha que é teu amigo que está do seu lado. Cuidado. Tem muitos do seu lado que querem crescer em cima do teu ministério. E aqueles que eu pensava que eram meus amigos, muitos deles chegaram, eu ouvia falar, cadê ele agora? Não era ele que pregava? Mas chorou, cadê o Deus dele? É isso que eles fazem com você. Quando você está no deserto, ninguém te ajuda. Mas eles só querem te condenar. Aleluia. Eu ouvi muitas pessoas falar assim, ó, eu sabia que não ia dar nada. Que não ia muito longe esse negócio aí. Eu sabia que ele não tem, que ele não sabe, que ele não pode. Aí sabe o que eu falei? Eu sei que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sei, mas deixa pra lá, esquece isso aí. Mas eu sirvo um Deus que pode, que tem, que ele sabe, e ele faz. E se o meu Deus pode, eu também posso. E a minha Bíblia diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Olhando a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5, nos conta a história de Naamã. A Bíblia diz que Naamã, o texto, a narrativa da história de Naamã, ela fala que ele era um soldado valente, muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. E no final do texto, a Bíblia relata a palavra porém. E toda vez que eu observo a palavra porém na Bíblia, esse porém ele vem depois das nossas características boas. O porém ele vem para condenar, para tentar esconder, para tentar tampar suas características boas. Naamã era um comandante do exército da Síria, muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porém era leproso. Ou seja, a última palavra é o que serve. Se você, tudo que você faz de bom na igreja, nada disso vale. Mas se você der um desvio, acabou o seu ministério. Para muitos é assim. Mas eu conheço um Deus que quando eles vão lá te condenar, quando eles chegam lá e falam, acabou, agora acabou, não adianta mais. Deus chega e fala, não, é agora que eu vou levantar. É agora que eu vou usar. Aleluia. E a Bíblia diz que Naamã, ele era muito valente, num desses combates que eles combateram contra Israel, a Bíblia diz que eles trouxeram como prisioneira uma menina israelita. Ela passou a servir a casa de Naamã. Passou a ser criada de Naamã. E um dia desses, ela começou a conversar com a sua patroa, por ser esposa de Naamã. E ela disse para a esposa de Naamã, eu gostaria, eu ficaria feliz se o meu patrão Naamã fosse até Israel, pois lá há um homem que poderia curar, há um profeta que poderia curar. Ou seja, preste atenção. A garota foi sequestrada, foi trazida como prisioneira. Ela poderia muito bem criar ódio no seu coração, porque automaticamente a sua família ela foi detectada, a sua família foi destruída pelo exército de Naamã. Mas pelo contrário de querer ver o mal de Naamã, ela apontou a solução para o seu problema. Quantos de nós faríamos isso? Aqueles que tentam fazer o nosso mal. Você ir lá para ele e falar, está lá a solução para o teu problema. É isso que Deus precisa.
Quando estão tentando querer ver o teu fim, ele quer que você vá lá e ajude ele. Sabe por quê? Porque ele está precisando de você. Ele está precisando da tua oração. A Bíblia diz então que Naamã ficou sabendo do fato, do acontecimento, e se apresentou até o seu rei da Síria. E contou o que ele tinha ouvido, e o rei da Síria autorizou ele a ir até o povo israelita, até o exército israelita. Só que Naamã, a menina, ela mencionou o profeta que havia em Israel. E Naamã, ele foi em direção ao rei. Naamã, ele foi na direção errada. A Bíblia diz que Naamã, ele foi levando aproximadamente 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupa, cada em cima. E chegando lá, ele levou uma carta que o rei da Síria tinha escrevido, a qual dizia: essa carta é para apresentar a Naamã, ele é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei da Síria leu essa carta, ele se rasgou, ele exclamou bem alto, ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: quem esse homem pensa que ele é? Ele acha que eu sou Deus, que tem o poder de dar vida e de tirar? Ou seja, até o rei da Síria sabia que ele não tinha poder. Então por que muitas vezes eu e você vamos em lugares errados, vamos em lugares que não tem poder para curar? Porque o único que tem poder é Jesus. Até ele que não é crente sabia. Por que eu e você nos enganamos assim mesmo? Diz a Bíblia então que ele não foi curado. Mas sabe por que ele não foi curado? Eu sei por quê. Porque a Bíblia diz que ele levou dinheiro, ou seja, ele quis comprar o milagre. E o nosso Deus, ele não precisa de dinheiro para curar. Sabe por que ele cura? Porque ele tem prazer de abençoar o reino seu. Ele tem prazer de abençoar o servo seu. Precisa comprar o milagre de Deus. Diz a Bíblia então que o profeta qual a menina mencionou, mandou chamar a Naamã. E quando Naamã chega na frente da casa do profeta Eliseu não saiu na rua. Eliseu apenas mandou o seu empregado ir lá e dizer: vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, ele ficou furioso, porque ele pensava que pelo menos o profeta sairia, oraria por ele, ou passasse a mão nas suas feridas e ele seria curado. Mas não, o milagre não acontece na minha e da tua forma, no nosso tempo, do jeito que nós queremos, não. É no jeito que Deus quer. Se Deus falou que é para mergulhar, tem que mergulhar. Se tem que orar, tem que orar. Se tem que perdoar, tem que perdoar. É do jeito que Deus quer, não do nosso jeito. A Bíblia diz que ele saiu, foi embora, zangado, bravo. E a Bíblia diz então que os seus empregados chegaram até ele e falaram: Naamã, por que o senhor não vai lá e mergulha? É uma coisa tão fácil. Se fosse uma coisa difícil, você faria. Então Naamã se humilhou, voltou ao Rio Jordão e começou a mergulhar. Mas ele tem um problema: se humilhar. Louvado seja Deus. Pra que, se tu podia ir lá mergulhar, pra que tu vai ter que sair para depois se humilhar para voltar? Deus mandou perdoar alguém que está do seu lado, não espere ele sair, ou não espere tu sair, quebrar a cara para voltar para perdoar. Faça na hora que Deus está mandando, no jeito que Deus está mandando, vai ser mais fácil. Porque não é fácil se humilhar. Falar é fácil. Eu quero ver fazer. Diz a Bíblia então que Naamã começa a mergulhar, mas era 7 vezes. Ele mergulha uma vez, 2, 3 e nada acontece. Se fosse eu e você, ia pensar: eu vou mergulhar uma vez, vai sair um pouco. A segunda vai sair mais um pouco. Mas nada ia acontecendo. Se fosse eu e você, nós ia desistir. Porque nada estava acontecendo às 7 vezes, mas na quinta eu já vou estar quase do lado. Mas nada aconteceu. É 7. Começou a campanha, termina. Se Deus não curar na primeira, na segunda, Deus não abençoar. Deus não dá o seu objetivo, termina a campanha. Se não abençoar na primeira campanha, faça a segunda e insista. A Bíblia que ele começa a mergulhar e não vê um milagre. Quando ele mergulha a 6ª vez, ele não vê nada. Na 7ª e última vez, quando ele mergulha, ele tinha a cabeça para fora da água. Ele pôde contemplar o milagre na sua vida. Ele constatou o milagre na sua vida. Por quê? Porque ele foi obediente à voz do Senhor. Mas acontece que muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma. Quando eu falei da palavra porém,
Eu já vi muitas pessoas pregar sobre Naamã. Mas falaram só os porém de Naamã. Falaram só os problemas, mas eu procurei e achei 3 características na vida de Naamã. Então, quando alguém te condena, quando alguém chega para ti e fala para Deus e fala assim, ó, só fala os teus porém para Deus, só os teus problemas, Deus diz, não, eu achei qualidade nele. Eu escolhi porque eu achei qualidade, porque simplesmente eu não vejo com os olhos humanos, eu vejo com os olhos sobrenaturais. Qual é os olhos sobrenaturais de Deus? Sabe qual é os olhos sobrenaturais de Deus? Quando o profeta Samuel foi ungir um novo rei, ele chegou lá e viu todos os filhos de Saul, de Jessé, mas ele queria escolher o primeiro que veio, por quê? Porque era bonito, era forte, mas Deus disse, não, eu não vejo a aparência, eu vou pelo coração. Samuel, eu não quero esse, manda-me um outro, mas acabou e agora o que eu faço? Será que Deus se enganou? Jessé, cadê os filhos? Acabaram? Não, tem mais um, porém, mais um porém. Está lá no campo cuidando das ovelhas. Está lá no campo. Ou seja, outra palavra, ele não tem autoridade para estar aqui no nosso meio. Aqui é só os filhos, é só os treinados, é só quem usa lá com o rei Saúl. Meu irmão, se Deus te escolheu é tu, não adianta querer assim meter na tua frente, não adianta querer te derrubar. É tu! Mas deixa eu chamar esse por aí. Quando Davi começa a vir, Deus já começa a falar, olha lá, Samuel. Tá vendo ele? Que coisa linda. É ele que eu quero, é ele que eu escolhi. Por que tu queria ungir outro? É ele que eu escolhi. Pode ungir. Meu irmão, é uma prova clara. Deus, ele não olha com os olhos humanos, ele vê com os olhos sobrenaturais. Muitas vezes eu e você olhamos uma pessoa e julgamos, mas Deus não, ele ama todos igual. Ele escolheu um, está escolhido. Se Deus tem plano para a tua vida, não adianta alguém querer roubar, não adianta alguém querer te destruir, porque Deus, ele vai te levantar na hora dele. Aleluia. Eu achei 3 características na vida de Naamã. Primeira, atitude, persistência e fé. Ele chegou no Rio Jordão e começou a mergulhar. Isso é atitude. Ele teve persistência, ou seja, ele insistiu até alcançar. Ele não fez como eu e você muitas vezes desistimos ao primeiro obstáculo, a primeira murmuração. E ele teve fé, confiança, convicção que na 7ª e última vez ele seria curado. Ou seja, a partir do momento que eu e você, nós começarmos a agir, começarmos a andar na presença do Senhor, com essas 3 características em comunhão, em comum com a nossa vida, o milagre vai passar, vai começar a acontecer, a muralha vai cair, o Jordão vai se abrir. O milagre acontece quando nós temos essas 3 características. E eu vi muitas pessoas pregar sobre a mãe, mas só falavam porém, mas por que só falar os problemas se ele tem características? Deus, ele vê as suas características boas. Quando estão te julgando e querendo ver o teu fim, ele está te olhando e te chamando. Dizendo, não olha para quem está te julgando. Foi eu que te escolhi, por que tu está olhando para ele? Deixa ele se quebrar sozinho. Deus, ele faz assim. Se ele chama, ele aplana tudo. Não precisa tu te preocupar, porque o teu chamado é grande, mas ele é que vai fazer, é na hora dele. A igreja se põe de pé. Aleluia. O verso 19 vou roubar mais um hino. Eu quero convidar só aquelas pessoas que creem no milagre, que estão sendo julgadas pelos seus porém, vem até aqui na frente. Que Deus hoje vai pegar o teu porém e vai transformar em uma linda história.